Olá, caríssimos ouvintes, nossos doutores Firmino Luz, do Rafael Haddad, né? A Rádio Bicuda, que nos dá sempre essa oportunidade de estarmos aqui. Hoje falaremos sobre um tema imperdível, né? Eu acredito que todos vão gostar muito, né? Então, doutor Firmino, suas considerações? Rafa, eu sou o último. Os Ah, tá. últimos serão os Ah, primeiros. doutor Rafael? Então eu vou me apresentar. Já esse pessoal não me conhece, né, gente? Olá, eu sou Rafael Haddad, eu sou psicanalista, filósofo e membro que é o maior encontro de mentes pensantes, espiritualizadas, maravilhosas, fantásticas, alvíceras, meus amigos. E esses, portanto, Firmino Luz e Ara Rães, é um prazer estar aqui presente com vocês. Doutor Firmino, a sua presença aqui é muito importante, por favor. Oh, muito obrigado pela recepção fraternal e alvissareira. É um prazer estar de volta aqui, né, com essa parceria fantástica, né, iluminada, né, da professora do Brasil, Yara Rams, e do meu grande amigo, o psicanalista, o hipnólogo e o professor, E o feliz. filósofo Rafael Haddad. Então, gente, hoje nós vamos voltar a falar, aliás, é um assunto que deve ser recorrente num planeta onde a servidão voluntária é quase que uma proposta de vida, né? E a gente precisa começar a pensar isso. A gente vai falar sobre burnout, que nós vamos chamar de o cansaço, né? O cansaço antigo que se transforma em doença. Uau! Propositalmente, a gente faz essa antigo, porque a ideia é chamar a atenção que o burnout ele é uma expressão ele é um sintoma, ele não é uma coisa em si. Ele revela que alguém pode que nos entrar. Como é que aparece? É muito interessante essa coisa, os significados das histórias. A vida é uma história. Não há vida se não há história, né? Tem como, tem história. E não há se não há história humana. Então, o nome foi engraçado, ele foi capturado, importado, de uma situação muito interessante. Feinberg ele trabalhava em Nova York, numa St. Marks, uma cidadezinha lá. Ele e um grupo trabalhavam com drogaditos e moradores de rua. Olha que coisa interessante. Preste bem atenção, eu vou chamar a atenção de vocês para essa questão da escassez, da falta do necessário, de uma pessoa que está num lugar muito difícil, e eles faziam esse trabalho assim, voluntário, ele e um grupo. E ele observou, eles chegaram, né, assim como eu, Rafael e Yara, nós estamos aqui loucos para fazer com que vocês pensem. A gente quer que vocês sejam felizes, que vocês pensem um pouco aquilo que a gente já pensou. E aí, só que ele, quando chega no começo, tudo são flores, né? Estavam animados, comi um trabalho, meu Deus, vou pagar a conta, feliz, saio mais cedo, acordo, às vezes nem durmo. Mas aí começou a acontecer uma coisa que eles começaram a sentir cansados, extenuados, ansiosos. Ele ficou pensando, por que estava tão assim? Ele começou a notar que o grupo tinha perdido esse ímpeto, né, esse entusiasmo pelo trabalho, devido ao trabalho que faziam. Ele falou, meu Deus. Aí foi ele que criou o termo burnout. Por quê? Na gíria, na época, o pessoal da gíria de Nova York chamavam esses cidadãos do grupo dele, porque o grupo era de drogadito, né, a gente que morava na rua e tal, chamavam de borboleta queimado, né? O cara queimado, apagado, né, que é do verbo. Bom, e aí ele pensou, queimado, ele adotou esse nome para o burnout. Então, o burnout é um cara,
oposição. Ele notou, mas esse nome, ele começou a notar que tinha essa exaustão, né? A pessoa começou a ficar cansada, desinteressada, mas é uma psicóloga social que, nos anos... Ele tem 74, em um dos anos 80, essa psicóloga, agora escapou o meu nome, mas ela que vai fazer, então, dar nome aos bois, trazer para o outdoor da sociedade e definir realmente como, né, era o burnout. E ela vai dizer que é um exaustão, né? Exaustão, a pessoa começa a ficar cínica, debochada, né? E ela começa a ter muita ansiedade, muitos problemas emocionais e físicos. E essa definição dela vai ser mais... Agora, é engraçado, uma coisa que me deixa assim pensativo, como demora a se mexer na doença. Você que está nos ouvindo, se você se sente bem, a gente falava isso, a gente vai repetindo sempre, busca ajuda logo, porque você vê, há um pacto social, coletivo, de demorar a mexer na causa do problema. Então, pasme, só em 2022 é que a Organização Mundial de Saúde vai transformar o CID-11, vai trabalhar a síndrome do burnout. Você vê, 74 para 2022. Peraí, em 2022? 2022, pode ver aí. Pode fazer a pesquisa. Caramba. Só em 2022, você vê, de 74 a 2022, há quanto tempo, cara? E o burnout teve uma situação interessante. Aliás, é muito comum, né? Esse cara é preguiçoso, né? Preguiçoso. Aliás, os negros, meus irmãos, eles chamavam de preguiçosos, gostavam de samba, mas ninguém dava trabalho, enxotaram, não deram porra nenhuma os negros, e se vira aí na Praça 15. Então, assim, é muito fácil. Havia uma coisa pejorativa, né? Dizer que eles não eram resilientes, preguiçosos, pessoa que não... Então, isso ficou muito tempo individualizando um sintoma que era produzido por uma causa trabalhista, de trabalho. E só em 2022 que a gente consegue... Velas catásticas, sobrenome, e que vai falar da exaustão, né? Da exaustão, dessa conduta de ceticismo e desvalorização do cliente e da doença mental, né? Da questão psicológica e física, esses sintomas que faz desvalorização pessoal. Aliás, ela vai falar de uma despersonalização. Você começa a achar que seu trabalho não vale nada, que você não vale nada. Então, isso foi tomado a partir de 2022. Até então, era um problema do... Ele não quer trabalhar, ele não é resiliente. Muda, então. A gente começou a perceber que o trabalho ele pode trazer problemas para uma pessoa se ele não é adequado, não respeita a humanidade desse trabalhador, né? Eu vou dar um salto para uma questão interessante, que é assim, se você não é mais uma falta de resiliência, não é mais uma preguiça, é uma coisa que foi comprovado que é uma questão do trabalho impactando a vida do trabalhador. Então a gente começa, mas que é esse burnout? O que parece esse negócio? Ele é em si. Algumas pessoas podem pensar em abordar o burnout direto como se fosse uma causa, né? Uma coisa que não se resolve o burnout sem se levar em conta que ele é só um sintoma. E quem vai trazer isso à baila, e há um instrumento, eu chamo de periscópio poderoso, que é a psicanálise. Por quê? Ela vai trabalhar o inconsciente. Na verdade, quando ela preceitua que a gente repete coisas, nós fomos marcados desde o início, quando nós nascemos. A gente começou a ver, e o ambiente onde a gente tem falado, repetido isso aqui muitas vezes, né? O ambiente que você vive vai moldando a tua conduta. Para você, então, ou você tem uma expressão maior da tua autoavaliação, da tua autoestima, ou você tem uma expressão decrescente dela, que vai estar a ver com o que você viveu em casa. Então, a psicanálise vai chamar a atenção que o burnout ele é só a causa
ele é só o sintoma, mas um sintoma que é uma tentativa de... Como todo sintoma, né? Todo sintoma é uma tentativa de resolver. Só que não tem jeito, então ele fica meio doidão. Assim, né? O cara que, porra, tá nervoso porque tá trabalhando muito, trânsito, mas sai começar a quebrar carro. O cara tá... Não, porra, dia de fúria, que viu o filme, viu isso. É que dentro dele está tentando resolver isso, que ele acha que fazendo isso... Então, o Burnout é nada mais que essa tentativa de resolver uma questão que é uma resolução canhestra, doentia e perigosa. Porque não só ele pode ficar atacando o outro, e pior, ataca a si mesmo. Por quê? Aí vamos para um outro estágio que a gente pode pensar do funcionamento mental de uma pessoa. Isso vale para qualquer um, trabalhador e empregador. Aliás, eu tenho um interesse muito grande de falar com os empregadores. Quando a psicanálise diz que você, quando está lidando com o trabalho, você está repetindo, o Burnout está revelando que tem alguma coisa dentro de você que foi startada pela situação de trabalho. Por exemplo, olha, peço para você ficar aí até mais tarde. O cara tem uma criança doente em casa. Mas, pô, vou perder o trabalho. Aí vou ter que... Ele aí, tolera. Aí repete. Aí ele tem um auxiliar, você que trabalha, tem alguém que trabalha contigo, sei lá, em alguma coisa que você faz, qualquer coisa. Aí há uma economia da empresa, mandou um cara embora num contrato. Porque você é bom, esse cara é bom, o Rafael é tão bom, o Firmino é tão bom, ele resolve, menos um gasto. Aí você vai ficar até às 10, pode ficar, aí vai trabalhar. E você vai é que dizem que isso é uma repetição da tua relação inicial, primitiva, que pode ser, por exemplo, ou você foi, de certo modo, exigido pelos teus pais, ou você se exige. Uma questão muito interessante que eu queria que vocês pensassem, que não é a questão, ele fica assim, não, mas é um patrão muito ruim. Não, tem patrão que é um saco, né? Tem chefe que é um saco, isso e baixo. Mas você é o teu algoz. Essa é onde a psicanálise faz um corte que não dá. Você pode até trabalhar, fazer teste, fazer qualquer tipo de arrumação, roda de conversa, mas se não mexer no âmago disso, você não vai sacar que dentro de você há um ideal, a gente vai chamar de ideal de ego, uma perfeição. Vale mais para os empregadores e empresários que estão nos ouvindo. Você tem... Imagina, você é um grande pai. Já pensou, aí, empregador que está me ouvindo? Você é um grande pai, cara. Ou digamos que você tem um armarinho, sei lá, uma coisa pequena. Você tem ela trabalha com 4 pessoas, ou 5, no mínimo. Ou você tem umas barraquinhas, você põe na feira, ou põe na praia. Você tem os 4 caras que vendem lá alguma coisa, um churrasquinho, qualquer coisa. Essas pessoas estão ligadas a você. Você que comanda. É o grande pai. Como é que você vai reagir se você não cuida se na tua casa você não está conseguindo cuidar dos teus filhos? Então, essa coisa está muito linkada. Essa questão do empresário, quando e a demanda, tem uma demanda muito grande, que a demanda de... Aliás, a ideia do empresariado é assim: enquanto os outros dormem, a gente faz negócio, né, Isabel? Entendeu? O papo é esse. Quer dizer, que é um papo que acaba sendo um papo altamente extenuante para o cara que escuta. Se imagine, você que agora está de gravata, tem 40 anos, 38, e anda todo... Ainda tem que botar coisa e tal. Um menino, uma criança interior, como tem dentro de mim, dentro de qualquer um. E essa criança, ela é atemporal. A criança interior é atemporal. Ela trabalha com uma coisa, aliás, que muitos roteiros... Atenção, empresários, escuto isso toda hora. Emoção. Não, emoção fragiliza. Nada de emoção. Não, né, Rafael? Os neurocientistas, alguns, né? Nada de emoção.
Não, Não, não entra emoção, não. O negócio é é resolver. absurdo. Você tem que ser prático, pragmático. E aí você dá um tiro no pé porque não há nada sem emoção. Olha que coisa interessante. Atenção, Não empresário, existe. presta atenção nisso. Quando você impede ou desrespeita a emoção do seu funcionário, você está fazendo um ataque, uma violência psíquica muito grande. E isso vai retornar para você. Você não dorme. Quantos estão me ouvindo agora que tem insônia? Já não tem mais potência. Isso é horrível para nós, os homens. Hein? My God. Não conversa com a sua parceira. Não sabe conversar com os filhos. Não tem tempo. E aquela ânsia de ganhar, que tem que bater a meta, tem que viajar. Você vai projetar em cima do seu funcionário. Que não dá para segurar. Quando você não segura a coisa interna, você projeta para outra pessoa também. E aí você está no lugar de pai. Você é um pai malvado, cruel. Quando você não escuta, quando você não olha o teu funcionário como um ser humano. Nós estamos matando a humanidade dos trabalhadores. Tanto que a briga de hoje, de quem pensa, dos pensadores, dos sindicatos, das pessoas que são mais sinceras, das pessoas que são mais sensíveis, é de dar mais cuidado para essa hora de trabalho. Porque a pessoa está com uma briga agora no Congresso, que é a coisa de 10, 6 por 1, que acabar com isso. Você precisa ter um tempo. E você que tem um funcionário, tem um colaborador. É como se você estivesse cortando um braço seu quando você maltrata um funcionário seu. Porque se você trata bem, uma coisa muito interessante, quando se fala da emoção, né? Que as pessoas têm ojeriza a emoção. Estou falando isso que eu conheço isso em consultório de trabalho. Não, emoção não. Isso tem que resolver, hein? Tem que bater a meta. Então, o que acontece? A produtividade ocupando o lugar da humanidade, do ser humano. O cara agora deve. E aí você fala, mais chateante, horroroso. Ele só pega quem é o teu melhor funcionário, sabia? Atenção, empresário, preste atenção. Na maioria das vezes, o Burnout pega o teu melhor funcionário. É aquele cara que veste a camisa e tal. Ele pega ele. Por quê? Certamente ele não está sendo visto como tal. Ele está sendo usado, porque, na verdade, o teu desejo, você que é o empresário, deseja ganhar. Essa gula, essa ganância, né? E essa coisa da liderança, de mandar, você está oferecendo para você, mas não está compartilhando. E compartilhar com um funcionário teu é começar a olhar ele como ser humano. Quando você senta para conversar com você que está me ouvindo, sei lá quem, qualquer um que tenha qualquer negócio, vale qualquer negócio, entendeu? Quando você senta para conversar com o teu colaborador, quantos filhos ele tem? Como é que estão as coisas na casa dele? Como é que você o trata? Se você olha, aí tem uma questão muito, muito interessante para a gente pensar, que há um narcisismo coletivo, uma alma coletiva na empresa. E ela sente. Porque quem faz uma coisa importante, aí fica essa briga, não sei o quê, é socialista. Gente, é humanista. Quem assegura uma empresa é quem trabalha. E o seu trabalho como líder é ser um líder não para impor medo, mas para compartilhar, para valorizar a vida. Aí sim, você quando valoriza a vida do teu funcionário, certamente vai trabalhar mais, é teu parceiro. Tem gente fazendo isso, graças a Deus, tem muita gente que está fazendo isso. Eu tive alguns casos que atendi em que a pessoa, de repente, a pessoa ia bem, estava comandando, aí começaram a tirar os ajudantes, gerentes, por exemplo, tira ajudante. Então o cara resolvia tudo, isso que eu acabei de contar, isso é coisa que a gente atende no consultório. Aí o A cara pessoa dava 6, 4, conta, né? 6. Ela dava conta, de repente.
A coisa não O dava cara é conta, bom. então foi tirando o apoio, né? Que você vê que há uma tomada aí, né? A ligar nesse interruptor, essa coisa que liga uma coisa, liga na outra, essa conexão. Porque, na verdade, o narcisismo é um pacto narcísico que envolve todas as relações, né, de poder. Né? Se a pessoa não tem consciência de quem ela é, por isso ele defende o autoconhecimento o tempo todo. Porque à medida que você se autoconhece, e aí entra, eu vou de novo para a psicanálise, porque ela vai mexer com a estrutura mais antiga tua. Então, quando você vê, por exemplo, que você queria agradar teu pai e tua mãe, às vezes o pai e a mãe não são tão exigentes, mas você se exige. Você vê, se compara, porque, irmão, se você notar a tua empresa como uma família, né? A gente passa mais tempo numa empresa que em casa, né? A gente passa até está havendo uma mudança que traz também um outro tipo de sintoma, que é a questão de online. Você também fica sem espaço. Online o cara te acha. Pô, tem gente reclamando disso. Porque a questão não é externa. A questão é como você lida com o teu mundo interno e quando é que você desenvolve compaixão pelo outro e amor por si mesmo. Na ser líder. Isso, se uma pessoa não tem tido uma relação inicial na vida dela e que ela tem até, talvez tenha tido um pai muito exigente, é muito comum, pai exigente, mãe muito exigente, ele vai se transformar num déspota dentro da empresa, cara. Soube de caso, por exemplo, no hospital, um período em que, em determinado setor, a chefe ela pressionava uns e outros não, que é uma outra coisa muito interessante, que é aquela coisa do filho querido e do filho não querido. Você pode estar repetindo, você viu na tua casa. Então você vai fazer. Então, essa pessoa impunha para um grupo tal coisa e para outras não, escolhia aquela não. Aquela de ficar mais tempo. E isso gera na alma da empresa uma dicotomia muito perigosa e que leva, assim, leva a pessoa a adoecer. E o medo, quer dizer, essa é a coisa do medo. Se você tem medo de chefe, não tenha medo, comece a tentar conversar. Eu estou pretendendo, não sei se vai conseguir, Rafael, eu fiz um questionário que você disponibiliza para o que você está fazendo. Como é que você tem medo do teu chefe? Então essa pessoa tinha medo dessa chefe. E aí é o seguinte, o diretor, alô, presidente, o diretor da escola, você dá uma volta, você já conversou com os professores, lá com a professora Yara, o senhor Rafael, como é que tá? Você senta lá, vai tomar um cafezinho com eles? Ou você só manda o pagamento? Porque você vai saber, porque acontece o seguinte, no encastelamento na alma de uma empresa, por exemplo, como toda pessoa tem tido uma experiência anterior com seus pais e traz no seu inconsciente, o inconsciente é severo, está lá. Se você tem um ideal de ego muito avantajado, que você tem que ser perfeito, se você é o presidente, o diretor, lá, o RH, o que for, se você não está acompanhando essa pessoa que você deu para ela condições de chefiar um setor, por exemplo, ela pode estar, de certo modo, sendo cruel com o teu funcionário, você nem sabe. Que, na verdade, à medida que se pega uma pessoa hoje, no mundo de hoje, embora o mundo de hoje está um pouco, eu acho que a gente vai mudar isso, mexer com essas, porque as pessoas agora têm internet. A internet tem uma coisa muito legal, que ela traz muita informação. E as pessoas que abrem os ouvidos, quem está escutando o nosso programa pode pensar, pô, aquilo que o Rafael falou que é IA, falou que. Será que eu vou dar uma olhada? Então, o que acontece? É importante que os líderes comecem a observar isso. Se você pode ter um cara dentro do teu trabalho, você até pode ser um presidente legal, um diretor legal de uma escola, mas você não sabe o que está acontecendo nos bastidores da sua escola. Que o professor de matemática é um saco, não? O professor de física é outro. Sei lá. O professor de português, ou o cara que comanda, né, a fiação, ou o cara que comanda o RH, ele se sente diretor, porque quando você se não fluir, se não fluir essa roda de conversa interna dentro
da empresa, vendo a alma da empresa, você corre o risco de ter alguém tirando o teu ganho, estragando a tua força de trabalho, a tua equipe. Então, Perfeito. é importante que a gente tenha em mente isso. E a questão do empregado é que ele quer ser perfeito. Não quer agradar um pai. Na verdade, quando quer agradar, se eu não trabalho, eu estou traindo o meu grupo. Um pensamento infantil, antigo, porque, na verdade, ele competia com os irmãos, ou competia consigo mesmo. Porque, na verdade, quando você não tem um conhecimento do funcionamento mental, o espaço do ego e do superego é muito grande. Você tem dá a impressão que as pessoas estão ricas porque elas são melhores. Isso vai fazer com que a gente perceba, a gente comece a questionar essa servidão a priori. Não, vem cá, se eu começo a notar, eu trabalho para o Rafael, sou secretário dele, ele me maltrata, vou levar um papo com ele, Rafael, pô, eu atendo tão bem as pessoas que vêm aqui, assim, mano, tão na boa, mas o refrear disso é pelo medo. E esse medo, por isso é importante que a pessoa tenha um autoconhecimento de si. Porque ela acha que não tem. É igual casamento que está ruim. Na verdade, são casamentos, são namoramentos, todas as relações. A pessoa fica, não, vou perder esse emprego. Como é que eu vou fazer? Vou comer. Não, vou continuar ganhando. Lembro agora do salário mínimo, Yara, que você falou, que eu acho um barato. Eu acho barato. Eu acho barato quando a criança questiona um salário mínimo. Eu acho. Não gosto da ideia de ser, o cara que vai para a internet, aí, influenciador. Influência. Mas eu gosto da ideia de questionar, gente. Isso é importante. Cara, é impossível você viver com R$ 1.600. Então, assim, o que a gente pode trazer para vocês pensarem é isso. Perder o medo de se expressar. Arrumar um jeito de conversar e mostrar para a pessoa que você é valioso. E o empregador começar a sacar que esse cara é importantíssimo. Pô, se você deixa o teu melhor funcionário entrar em burnout, você está maluco. Você vai ter um problema. E essa competição, tem que bater meta, bater não sei o quê. Faça com que o ambiente no teu trabalho, na tua empresa, seja um ambiente familiar. Porque, na verdade, a gente dizia isso no hospital, né? A gente discutia às vezes. A gente entrava às 7 horas da manhã, 8 horas, saía às 5. Cara, você passa o dia inteiro lá e conversando. Daí a necessidade de os empregadores e dos diretores, dirigentes, líderes pensarem nisso. Hoje há muitos grupos fazendo trabalho de rodas de conversa, de apoio. Tá? Assim, é importante, mais importante ainda, você que está insônia, você tem insônia, eu sei que você não sabe. Eu posso afirmar. Pô, é só olhar o mundo. Aliás, o mundo agora está virando de cabeça para baixo, né? Porque a gente vê hoje o que a gente endeusava, por exemplo, né? Se endeusava. Então, eu me lembro de amigos meus, eu quero ir para os Estados Unidos trabalhar. Tem que sair daqui correndo até para ser copeiro lá, entendeu? Eu nunca fui, sinceramente. A minha ideia era outra, também era um pouco colonizadora, que era a França, né? Mas, assim, eu nunca tive essa paixão pelos Estados Unidos, porque eu sempre pensei, por que eu fico olhando assim? Por que umas pessoas têm muito e outras não têm nada? Não é uma questão religiosa só. Tem alguma coisa na relação, tem alguma coisa nessa relação que alguém não está sabendo. Eu me lembro de uma situação que eu estava numa palestra, ele estava falando até sobre criança e tal, e falando de educação e tal. Aí uma colega nossa, que tinha vindo da França, disse assim, lá é que é o mundo. Aquilo é o mundo. O Brasil não chega aos pés, né? Eu fico olhando assim. Eu estava na plateia, eu estava discutindo, eu também estava participando de falar uma coisa lá. Porque eu fui lá, estive educação, isso, aquilo. E aquilo me incomodou, né? Não é possível isso. Eu estou escutando isso, não vou dizer nada. Quero que você sinta, você que está me ouvindo, sinta isso. Quando alguém te impor para você, você vai ter que ficar até às 8. Por quê? Não, quero saber por quê. Estou com a minha filha doente em casa, minha mulher está me esperando. Por que eu vou ter que ficar?
Aí eu fiquei pensando assim, um tempo, me dei um tempo. Eu levantei a mão, não lembro o nome da colega, era uma psiquiatra. Minha querida, eu discordo do que você está dizendo e todo mundo ficou olhando. Mas é muito fácil, né? Você comparar a França com o meu Brasil. Quem coloniza a América Latina? De onde eles tiram dinheiro? A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, que é o dólar. O dólar está cambiante, gente. Gente, é o momento de vocês pensarem. Quem tem ilusão ainda de valorização, de ficar rico dessa maneira, que é uma maneira escusa, que é uma maneira doentia, neurótica, pense bem nisso. Aí eu disse para ela assim, você já pensou? Aí você vem me contar aqui, aí para eu me sentir, você quer que eu me sinta o quê? Um lixo? Não me sinto um lixo. Eles usurpam a nossa capacidade de trabalho. Eles contêm a gente. Nós sabemos que nós temos uma dívida com a Inglaterra que eles nunca acresce e se paga. Na verdade, a gente precisa pensar nisso. Isso vale para o teu emprego. Você tem medo de perder um emprego e você vai ganhar 1.600 em qualquer lugar. Ainda, infelizmente. A gente vai mudar isso. Né? Mas assim, você pode ir para um outro lugar que você ganha 1.600 e está mais feliz. E pode até um lugar que alguém te dê condições de você crescer. Tem isso. Existe gente ainda, existe hoje, uma parcela do empresariado que está preocupada com isso. Eles estão indo ao nosso consultório, não é isso, Rafael? Eles estão sentindo. Eles não estão dormindo, gente. Eles também sentem os filhos. E hoje é uma coisa muito interessante, apesar de ter os influencers, que é uma maneira de manter, né, a colonização dos empregados, como se o empregado não fosse nada, o empregado é a base, é o alimento da gente. Eu, quando estou falando sério, estou falando de religião, estou falando de seriedade. Quando eu vou comer, eu agradeço o cara que plantou, cacete. O cara que trouxe, o cara que entrega no supermercado, o cara que me atende no supermercado. Esse cara, pô, você passa por um cara no supermercado, nem cumprimenta. Você olha, até se afasta do cara que está arrumando lá, o cara que coloca lá os pacotes. Você devia cumprimentá-lo. Esse cara é importante para cacete, ainda ganha R$ 1.600. Ainda fica com vergonha porque você está com uma camisinha de linho, sei lá, uma camisinha da moda, porque você é psicólogo, é médico, psicanalista, professora, sei lá. Professor, embora a Yara já contou que é bem complicado, professor no Brasil é igual motorista de ônibus, como sofre. Então, assim, é preciso que a gente tenha, os empresários tenham essa noção, pensar em valorizar o seu colaborador. Mas eu quero ouvir vocês, que eu estou falando muito. Vamos lá. Por favor, professor Vamos Yara, lá. Eu vamos lá. estava, obrigada. Eu estava fazendo uma pesquisa, lendo alguns artigos, né? E Sim. chegou uma parte do artigo que eu estava lendo que hoje o burnout ele é assim o maior índice, né, de afastamento do trabalhador, né, das empresas. E no INSS, né, e tem um número muito grande de pessoas que estão afastadas por essa síndrome, né? Que chega ao ponto, né, que se a pessoa não consegue diagnosticar e perceber no que está acontecendo com ela, geralmente ela procura muito tarde, né, o médico, já está praticamente numa depressão, é o maior índice de afastamento do INSS, e muitos ficam ali naquele auxílio-doença e não voltam mais, né? Com profissões muito estressantes do dia a dia, né? Então, eu vejo que se nós não tomarmos consciência, né, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos passando, principalmente quando estamos trabalhando. E nós temos que ter a consciência de ter sempre uma qualificação, de estarmos sempre preparados para um momento da empresa falir, da empresa chegar, vou reduzir o número de funcionários, tem 2, 3 professores da mesma matéria, eu vou reduzir, porque eu estou com o número de alunos suficiente. E isso é uma coisa que gera uma ansiedade muito grande, né? Eu Muito trabalhei, grande. logo assim que eu me formei, trabalhei num colégio de preparatório militar, que quando eu entrei, eu fiquei assim, a semana que antecedia as férias, a semana que já estava quase chegando às férias, né? Uhum. Havia uma preocupação entre os professores, e eu falei, gente,
fazem, quando está chegando o final do ano, uma avaliação sobre o professor. Essa avaliação vai para as mãos do diretor. E ele não manda embora logo assim, não. Primeiro ele faz uma reunião, parabeniza aqueles professores que são bem quistos pelos alunos e tudo, né? E lá para assim, de março, abril, ele começa a dispensar. Eu falei, gente, o que é isso? Mas qual é o critério? O aluno, ele tem qual o critério que ele usa Ótima pergunta. para avaliar? E o coordenador começou a me olhar, né? Não, vai ser uma avaliação e o diretor, que era um militar na época também, né? Comandante Couto Neto, o dono do Tamandaré, ele vai fazer as avaliações. Eu falei, gente, olha só que coisa, né? Engraçado, isso na faculdade ninguém me explicou que havia, que tinha essa avaliação, né? Eu Tem falei, bom, essa eu vou ficar possibilidade, tranquila né? porque eu estou começando agora, de repente eu serei a próxima a ser eliminada, né? Sou a professora nova na escola. E no final, no almoço, olha só, gente, olha a coisa mais tensa, né? Mais assim, exaustiva, depois do almoço, quer dizer, já almoçava com aqueles professores no restaurante, que ele abria um restaurante para convidar a equipe, né, de professores, coordenadores, e depois ele dava essa carta de avaliação. Eu falei, gente, que coisa, né? A gente tem que passar por isso, mas tudo bem. Aí nós recebíamos a carta, uns ficavam preocupados, ficavam chateados, poxa, mas o aluno falou isso de mim, eu que tenho Deus, a pessoa tem que ir completamente diferente. Outro já saiu mais alegre e tudo. Eu falei, seja lá o que for a minha avaliação, eu não vou sair daqui nesse estado, que eu achei aquilo horrível, eu achei que foi uma indelicadeza, né, o que aconteceu naquele momento. A minha avaliação não foi nem ruim, nem boa, foi uma avaliação que estava chegando ali naquela hora, né? Os alunos elogiavam e tudo, ele entregou, me veio com uma garrafa de vinho, eu falei, não, comandante, eu não bebo, né? Ah, professor, eu não sabia, você não ia comprar uma caixa de bombom para você? Eu falei, não, só o almoço já está ótimo, né? A confraternização está ótima. Não, Uhum. não, mas eu faço questão, vou mandar comprar agora uma caixa de bombom, faço questão que você saia daqui com uma lembrança do coisa. E eu achei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Só que eu fiquei lá 9 anos, né? Fiquei lá 9 anos, todo ano tinha. Eu trabalhei em Tamandaré, Você é Cinelândia, boa, hein? Meyer e Madureira. Não, Rafael, é Todo ano bom. eles queriam uma carga horária, né? Para poder trabalhar, né, nos outros tamandarés distribuídos aí pela cidade. E eu falei assim, não, a primeira oportunidade eu saio, porque esse tipo de pressão era uma pressão constante, né? Os teus alunos, a turma tal, tinha que ter um nível de aprovação na escola militar, na EPICAR, na aeronáutica, no exército, tinha que ter uma quantidade de aprovação, né, que satisfizesse a escola. E eu achava aquilo assim, falei, meu Deus, na primeira oportunidade, só que eu demorei muito, você deu 9 anos para sair de lá, né? Na primeira oportunidade, eu fui trabalhar Bem, em acelerou outra bem. escola, né? Que eu podia trabalhar mais literatura, trabalhava parte de literatura com filosofia, aqueles tempos pequenininhos que o doutor Rafael falou, né? Você, numa aula, você tem que trabalhar 2 matérias, né? Eu aproveitava um pouco da carga horária de português para poder trabalhar até a matéria. E me senti mais confortável, porque não existe coisa pior do que você trabalhar sob pressão, sabendo que você vai ter uma avaliação no final do ano, que você vai correr o risco do próximo ano, já vai começar o ano que vem desempregado. Então, isso era assim, eu achava isso muito ruim. E o maior índice hoje de afastamento no INSS é por causa do burnout e a depressão. E depois a dor na coluna, né? São o maior índice de, Qual de é auxílio burnout, dor na doença, coluna e o quê? Burnout? coluna, coluna. Ah, burnout, dor de Depressão, coluna? coluna depressão.
E depois coluna, dor na coluna, né? Que leva a pessoa também a ficar praticamente imobilizado, né? A pessoa não consegue trabalhar direito, tantas dores, né? Então, hoje está nesse nível, né? Eu vi pela pesquisa e observei que o burnout tem que ser tratado, principalmente a empresa tem que ajudar, procurar saber, e o funcionário também tem que se qualificar, não pode só depender daquilo ali, ele tem que qualificar, ele tem que ter um curso, ele tem que ter uma expectativa de melhora dentro daquilo que ele faz, né? Para que ele possa se sentir valorizado, porque se você ficar no setor profissional com a mesma qualificação de que você entrou há 2, 3 anos, sem mostrar nenhuma qualificação, nenhum curso de aprimoramento, isso pesa muito para o trabalhador. Ele vai começar a se sentir que chegou pessoas com mais conhecimento, com mais qualificação, né? E isso vai pesar na cabeça do trabalhador, que chega esse cansaço, esse você está se sentindo, porque ganha pouco, porque é uma cobrança muito grande. O doutor Firmino acabou de citar, você tem que ficar até tantas horas, né? Porque não pode descansar. Na escola são projetos que vai sábado, às vezes dia de domingo também. Toma todo o teu tempo, a sensação que você tem que você levou a semana inteira, dormiu e acordou no trabalho, que você não teve descanso. Então, isso é muito preocupante, né? E hoje os dados do INSS sobre essa crise, né, do burnout, né, a síndrome do burnout, né, e depois vem o aspecto também da coluna também, que é o maior índice de afastamento, é preocupante, né? Muito preocupante. Você fala, Yara, assim, quer dizer, o empresário inteligente, empresário humanizador, ele precisa, a primeira coisa, algumas empresas já fazem isso, né? O próprio governo faz isso hoje, mas é um dever também dos governantes pensarem nisso. Você vê que o gasto do INSS é horroroso. É um gasto, é uma economia burra, né? À medida que se você não cuida da saúde mental e física dos trabalhadores, você tem, olha, um esfacelar da economia de um país, Isso. entendeu? E aí a questão dos empresários mais inteligentes são aqueles que facilitam. Por isso, essa questão de 6 por 1 que a gente está questionando é importante. Mesmo dentro da 5 por 2 que a gente está defendendo, é que essas empresas ofereçam isso que você falou, cursos. Uma empresa, e se a empresa começa a sacar Qualificar seus isso, funcionários. porque a Qualificar. pessoa que entra, porra, 7 horas da manhã e sai às 5 horas, ela não tem muito tempo, é dentro do espaço que a empresa tem. Essa é uma ideia que é importante para o empresário inteligente, humanizador, pensar que ele pode. É uma qualificação para a empresa. Há empresas fazendo isso, eu sei. Dando um curso para a pessoa que vai fazer computação, sei lá, alguma coisa que ela faça, que ela qualifique o trabalho dela dentro da empresa. E a pessoa cresce. O Banco do Brasil faz alguns lugares fazem isso. A pessoa vai crescendo ali dentro. Mas é preciso que o liderante, né, o cara que lidera isso, tenha esse pensar. Ele comece a compartilhar o ganho. Quando você compartilha, porque se uma pessoa. Hoje o mundo está Outro dia eu estava vendo uma empresária reclamando, estava chiando aí com o governo. Bom, agora ela tinha que estar fazendo, não sei o que ela estava fazendo, me lembro. Bom, agora você está falando de 6 por 1, agora eu estou aqui sozinho, e as pessoas não estão querendo mais trabalhar, algumas não estão querendo trabalhar. Mas para determinadas pessoas, as pessoas estão tendo mais consciência. Para vender cocada, porra, tem Exato. gente que não está suportando mais isso. Para inventar uma coisa qualquer, vender bolo, vender sei lá o que for. Algumas pessoas não estão mais aceitando essa servidão obrigatória. E aí o que acontece? Essa moça estava reclamando, paz, meu Rafael, poxa, eu estou aqui toda arrumadinha, né? Certamente com o perfume francês, tinha que pegar, botar a mão na massa. Se ela pensasse, valorizasse o seu funcionário, ele não sairia. Mas quer pagar, se aumentar o salário mínimo, vai acabar o Brasil, né? Não, 1.600, aumentou para 1.600, aumentou muito.
Você percebe? É exatamente. É um absurdo. Porra. Então É um é isso, Rafa, eu absurdo. quero te ouvir, cara. Diga, Rafa. Bom, e uma das coisas que me chama a atenção, né, do burnout, pornô, né, claro que eu sou de um jeito, mas um fato é que a gente acaba falando de um esgotamento físico e mental, né? Físico e Mas mental, quando a gente né? fala de esgotamento físico e mental, a gente está dizendo também que aquela pessoa não tem condição de ouvir falar no nome do trabalho. É aquela que não consegue acreditar que já é segunda-feira de novo. É quando qualquer pensamento associado à ideia do trabalho, né, vai simplesmente acabar com ela. Pessoas começam a não querer atender ligações, a não querer saber de nada sobre o trabalho, não olhar o e-mail da empresa. Isso se mostra como alguns sintomas desse burnout, porque a pessoa não aguenta mais. E tudo que ela pensa é férias. E quando acaba as férias, ela só pensa em, meu Deus, quando serão as próximas? A maior parte das pessoas, Exatamente. elas, Ou então o né, próximo feriado, né? O o próximo próprio feriado, quando feriado. vai ser? Não, eu É fico uma briga, apaixonado. né? A pessoa fica desesperada com isso. Quando tem feriado? Mas, Quantos Qual é o feriados? próximo feriado? Você acabou de chegar de um feriado, já está pensando no próximo. exato, olha só, eu sou professor, como vocês sabem, mas eu Então, teve uma época, fica isso há 15 anos atrás, né? 10 anos atrás, leve. olá, há 10 anos atrás, eu lembro que eu estava num estado de estafa, 10 não, pô, 15 anos atrás, eu tive um estado de estafa muito grande, e acontece que eu lembro até hoje que eu começava a escolher os meus dias no colégio de acordo com os feriados do ano, né? E eu estava esgotado, acabado. Eu só sei que atualmente eu, poxa, eu já fico planejando minhas aulas. Eu já quero saber como é que vai ser. Eu estou ansioso para saber como é que vão ser minhas turmas, sabe? E isso faz toda a diferença no posicionamento. Não estou estressado, estou cansado, eu estou na expectativa de começarem as aulas. Como vai ser? Que ideias que eu posso ter? Olha como que é mais, não só lucrativo para a empresa, como produtivo para o trabalhador, a ideia de você estar bem no trabalho, na ideia de você estar feliz, realizado, fazendo o que você faz, né? E isso faz toda a diferença quando vai ter um paciente no consultório. Cara, que maravilha! Já teve um grande estresse na minha vida, lá do cansaço. Eu falei, meu Deus, um paciente não, por favor, não. E as pessoas não querem mais nada na vida, cara. Relacionamento. Uma das bases da vida é o relacionamento. E olha só, quantas pessoas abriram mão de relacionamentos por causa de traumas passados. E caramba, Isso. eu não aguento mais relacionamento. Está esgotado fisicamente, emocionalmente sobre isso. Então, falar de burnout também é falar sobre a funcionalidade da vida, né? Por exemplo, a gente sabe que é preciso saber viver. A gente já ouviu isso alguma vez na nossa Hum, vida. É preciso saber viver. Essa música é Mas, linda, né? Preciso né, saber viver. mas temos um problema. Não existe manual para a vida. Olha que louco. Se não é. existe manual para a vida, onde que a gente vai pegar essa referência? Né? É Eu preciso acho que saber esse é que viver. é o Tá, barato. Para mim, isso é o barato. Você faz a sua vida. Ao mesmo tempo, a gente quer uma nossa. A questão do manual é uma questão muito infantil nossa, né? Ela é para o começo da vida, tá? Depois você vai criando. Como é que é? Você escolhe o final. Você precisa escolher o final. E esse é o barato, é um desafio. À medida em que você está pressionado, como a Yara falou, né? Pô, como é que um cara, um presidente ou diretor, pô, vai colocar na mão dos alunos a avaliação sem que ele acompanhe e tenha É. parâmetros para isso? Exatamente. Porque o parâmetro que a gente está falando agora, o parâmetro, né, para o valor humano é a produtividade, gente, isso não existe. É. Onde está a emoção dessa pessoa? O que você exato. tem, né, da vida, que você sabe da vida? Como é que é essa pessoa? Como é que está a casa dela? Como é que se sente? Você tem se preocupado com ela? Ou ela é uma coisa para cumprir os seus desejos narcisistas? É verdade. O empresário, ele precisa. Por isso, a minha lupa, nesse momento, está voltada para os empresários.
porque eles repetem muito mais, com mais potencialidade, uma figura de um pai hostil, de uma mãe hostil, que ele tem o poder. Ele é o cara, como diz lá na Yara, ele vai dar uma carta, aí vai dar um almoço, depois dá um vinho, depois dá uma carta, dá um bilhete azul. É. Se esse cara não tem essa compreensão de que está lidando com o ser humano, com humanidade, ele transforma você em objeto. Agora, E só que, causa o maior estresse. de certo modo, ele também é infeliz, É. porque não há lucro que traga a felicidade desse modo, não tem Não. como. Porque uma pressão, existe uma coisa muito interessante na relação grupal, né? Energia grupal. Existe uma energia psíquica, uma energia até biológica, né? Uma energia espiritual que mexe com você. E essa coisa mesmo. Então você vai renegando, denegando ou negando a humanidade de alguém, mas a sua também subverte. Porque há um espaço interno, e aí é a psicanálise e a espiritualidade que vai mexer nisso, que você fala do que você tem dentro, essa coisa tem uma produção. Aí você não entende, você não está dormindo mais. Você não entende porque você está muito nervoso, está engordando muito, está muito irritado, está muito ansioso. Você não entende, porque a tua mulher já não aguenta nem dormir no teu quarto. Os teus filhos botam o fone, tchau. E você é um saco. Na verdade, eu preciso pensar que essa coisa é sempre uma via, né, de ir e vir. Porque na relação, e quando você é mais amoroso, quando você tem realmente uma preocupação, você olhar a outra pessoa, o comandante que não ia na escola só no final do ano, porra, delegar, pô, ele não sabe quem é você. Você é um elemento que ele troca pela Caiara, pelo Firmino, pelo Rafael, mas ele perde história. Ele perde a história das pessoas. Certamente não sei quem é, não interessa, mas conheço alguns que já tratei que padecem sofrimento muito sério dentro de casa. Isso. E essa pessoa precisa pensar nisso. Se você está sofrendo, ver como você está construindo esse sofrimento, à medida em que quando você não tem pelo outro compaixão, você também não tem amor por você. Quando você renega a humanidade de alguém, você renega a sua, porque é interno, gente, está dentro. Você então fica escravo, essa escravatura de produtividade, de bater meta, de viajar, aí fica tentando cobrir um vazio, porque esse vazio, inclusive, aí a recomendação é realmente buscar uma terapia, mesmo uma terapia que possa mexer no teu inconsciente, que isso é um vazio antigo. E você vai ver alguns colegas, você que está me ouvindo, observe alguns empresários que são bem-sucedidos, converse com eles, vê como que eles tratam. Tem empresário que senta, eu conheço alguns, que sentam à mesa na hora do almoço com os seus funcionários. E falam, mas como esse cara aqui? Ele senta, conversa, está olhando, está observando. Ele observa, inclusive, o gerente, que é o seguinte, é igual o filho mais velho, né? Você que tem muito irmão sabe disso. O filho mais velho, aí você assim, eu me lembro, eu sou o filho mais velho. E aí a minha mãe diz assim, você tem que tomar conta da Ana Lúcia. A Ana Lúcia é mais nova que eu, 10 anos, está aqui morando comigo agora. 10 anos. Porra, eu queria brincar, velho. Eu tinha que tomar conta da minha irmã. Um dia ela caiu do banquinho, mas e eu que segurei a peteca, porque eu era responsável. Então, o empresário precisa olhar essa historinha que parece simples, né? Mas ela está na tua empresa. Você delega aí, vou botar o Firmino como gerente do RH. O Firmino todo pompilho, pomposo, arrogante. Não quer que limpe. Tire aqui essa poeira do meu computador. Você não serve. Não quero ninguém gritando na minha sala. E ele não sabe. Ele precisa saber. Ele sabendo, ele pode modificar isso. Mas se ele está fora, vai dar para aluno de avaliar. É uma brincadeira, os alunos que nós temos hoje. É brincadeira. Com os pais que eles têm. É isso aí. Vamos lá, E, Rafael. Yara, não, é que você sabe, tem uma coisa que me deixa com muito estresse, burnout, tristeza no coração, É melancolia, o fim do mágoa. programa.
O que que é? Eu prefiro quando a professora Yara, a professora do Brasil, fala com a gente, porque ela fala de um jeito tão singelo, né, tão Ela é incrível. professora, cara. Obrigada. Professora, Ela é professora, É. professora. Boa professora. Gente, sinto muito, mas o nosso tempo está terminando, né? professora, meu A nossa coração, professora. fala, né? Seria muito bom se tivéssemos mais tempo, mas infelizmente nós não temos, né? E vamos deixar tudo isso que nós dissemos aqui, que os nossos ouvintes, né, pensem no que foi dito, né? É importante isso, né? Vamos pensar pensamentos, né? Uma das propostas maiores, né, da filosofia é pensar, refletir, né? Para podermos ter uma noção daquilo que está sendo feito, daquilo que foi dito e o que nos espera, né? Até para nós esperarmos de uma forma mais suave, tranquila, vamos pensar, né? Vamos refletir sobre essa questão do cansaço extremo, né? Dessa falta de empatia, né? E vamos ver o que isso vai nos trazer, né, de benefício. Porque sempre quando a gente esclarece, pensa e questiona, a gente consegue tirar alguma coisa para a nossa vida, né? Tirar algum conselho, um pensamento. Gente, olha, foi muito bom estar com vocês e vos aguardo para a próxima roda de conversa, para a Na próxima próxima, palestra. se Deus quiser. Olha, eu Tá A bom. queria honra toda desejar a nossa, você, professora. ouvinte da Rádio Obrigada. Bicudo, seja empresário, empregado, prestar atenção. A Yara já mandou uma mensagem importantíssima. Pense a respeito disso. Veja como é que você está lidando, né, com a tua posição de líder, tua posição de ser liderado. O que você, se você tem engolido muito sapo, você tem sido hostil com as pessoas, pense bem que você é o que mantém a tua empresa. E você é o cara que mantém a empresa do outro. Na verdade, a empresa acaba sendo. O universo dá uma condição para alguém estar numa posição para a gente compartilhar e um ajuda o outro. Em vez da questão de impor medo, vamos colocar, então, a coisa de compartilhar, de fazer a vida do outro ficar um pouco melhor. Uma psicanálise faz um vínculo cura. Se você faz um vínculo bom com o teu funcionário, você vai ter uma empresa curada. Então pense nisso. A questão do burnout nada mais é do que uma crise de vínculo. Se você tem um bom vínculo, o teu funcionário, eu tenho hoje memória, alguns chefes que eu, até quando vou fazer uma prece, mando as... Eram os chefes, mas e não era bonzinho, que você era bonzinho. Era uma pessoa que me respeitava como ser humano. Então, pense a respeito. Alô, empresário, alô, empregado, valorize-se. Muita luz. Muito. Até.